Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, Senhores Membros do Governo. Quem ouvir a Senhora Ministra e o Governo há de ficar a pensar que o país está bloqueado e amarrado por uma taxa de IRC exorbitante que está a matar as empresas com 31,5% de imposto. E, portanto, Senhora Ministra, eu pergunto-lhe quantas empresas pagam IRC a 31,5%? Primeira pergunta que eu lhe coloco. É que a taxa efetiva de IRC no nosso país é muito diferente desses valores. As 140 maiores empresas portuguesas que apresentaram cerca de 7,5 mil milhões de euros pagaram uma taxa efetiva de IRC de 11,5%. É só uma diferença de 20 pontos percentuais. E o problema da esmagadora maioria das empresas não é pagarem muito imposto sobre os rendimentos e lucros. É não terem lucro e estarem com a corda na garganta por não terem vendas. Porque os senhores estão a esmagar a procura interna, desde logo nos impostos indiretos, de que os senhores não falam, como é o caso do IVA na restauração, mas também com os cortes brutais no poder de compra da população. Para estas dezenas ou centenas de milhares de empresas, a senhora Ministra não lhes diz nada de bom, não lhes diz nada ao falar desta proposta de lei. Deduzir prejuízos fiscais ao longo dos 12 anos seguintes, em vez de 5. Isentar dividendos obtidos no estrangeiro ou enviados para o estrangeiro. Alargar possibilidades em empresas participadas, em fusões ou aquisições, etc., etc. Ou seja, aumentar substancialmente as possibilidades de planeamento fiscal. E isto, Senhora Ministra, não é para o pequeno comércio, é para a grande distribuição. Vai deixar o pequeno comércio numa situação ainda mais desfavorável perante as grandes empresas. E o grande problema das micro e pequenas empresas do nosso país, nesta matéria, é o pagamento especial por conta. E não admira que a Sra. Ministra não tenha dito uma palavra sobre essa questão. O pagamento especial por conta aumenta 75% com a vossa proposta, de 1.000 para 1.750 euros por ano, apertando ainda mais o garrote sobre estas empresas. Os senhores falam no regime simplificado como solução alternativa, como consta da proposta. Eu pergunto, existindo em Portugal, segundo o INE, mais de 250 mil microempresas, só as micro, para além das pequenas e médias empresas, qual é o número ou a percentagem estimada pelo Governo das que serão abrangidas por este regime? É que o volume de negócios máximo que esse regime prevê é de 200 mil euros por ano. 10 vezes menos do que o valor que define uma microempresa. 25 vezes menos do que o valor que define uma pequena empresa. Mas, entretanto, obriga toda a gente a contabilidade organizada. E para a imensa maioria das empresas e setores, presume-se uma margem de lucro de 10% com os tais coeficientes técnico-científicos. Senhora Ministra, não se pode 4% para um setor, 10% para os outros todos. E, portanto, aquilo que nós dizemos, Senhora Ministra, e perguntamos é se considera o Governo que... Para concluir, Sr. Termino, Senhora Presidente, perguntando se ser amigo do investimento é esmagar as micro e pequenas empresas e favorecer dessa forma, com um fato feito à medida, as grandes empresas e os grandes grupos económicos. Muito obrigado.